Bom dia, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, toma a tua direção. Preciso da tua paz. Socorra-nos, Senhor Deus, as tuas misericórdias que nos seguem. Santo é o Senhor. Muito obrigado pela tua bondade, Senhor Jesus, por esse novo dia que se inicia, Senhor Deus. Venha nos cercar com as tuas palavras, com o teu Espírito Santo. Coloca os teus anjos fortemente armados ao nosso redor, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nós queremos a tua graça para ter todo o entendimento quanto aos teus sofrimentos, Senhor Jesus, quanto às tuas pegadas, quanto a pisar nos mesmos passos que o Senhor e levar a cruz juntamente contigo, Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor pagou tudo por nós, já foi feito, Senhor Jesus, mas nós sabemos que nós temos uma alma, Senhor Deus amado, que muitas vezes é rebelde, quer ir contra a tua palavra e que precisa ser domada, amarrada na tua videira, Senhor Jesus, para comer somente do fruto da vide. Socorra-nos, Senhor Jesus. Nós queremos que o teu Espírito Santo venha dominar a nossa mente, as nossas vontades, as nossas emoções. É no teu santo nome, Senhor Jesus Cristo, que eu oro. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Nós falamos na ministração passada sobre a cruz, né? Nós viemos falando aí sobre o homem natural, o crente carnal, o crente espiritual, né? Nós falamos sobre a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos. Antes de tudo isso, nós falamos sobre as três partes do homem, né? Que o homem é formado de espírito, alma e corpo. Falamos dessas três partes sendo salvas, né? A salvação do espírito, a salvação da alma, a salvação do corpo. E, e se nós prestarmos atenção, nós paramos. Nós falamos da salvação do corpo, falamos, né? Continuamos os outros assuntos, mas os outros assuntos eles estão contidos na salvação da alma, porque a salvação da alma é uma salvação presente, né? A salvação do espírito ela já foi feita por Cristo no passado, né? Ou seja, tudo foi feito por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos fazer nada. Foi graça, né? E basta nos crer de fato. A fé que vem pelo, né? A fé é colocar nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Jesus é o Senhor. Eu testifico isso com os meus lábios, né? Proclamo isso, né? Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele confessa com seus lábios, ele crê com o coração, mas ele confessa com os lábios diante dos homens, como Jesus como o único Senhor da sua vida, né? Deixando todos os ídolos, todos os outros senhores e senhoras que porventura possa ter existido, ele abomina e crê que somente Jesus Cristo é o seu Senhor, o único que veio da semente do Espírito Santo, né? Porque todos os homens vieram da semente adâmica e nenhum homem pode nos representar diante de Deus, né? A não ser Jesus Cristo, o homem, mas que teve não teve o sêmen de um homem, mas veio do Espírito Santo e se incorporou como homem, né? O Verbo encarnado. Somente esse pode nos representar de fato. Aleluia? Porque esse Espírito Santo que entrou no homem, ele passou a ter experiência de ser homem, teve a experiência de ser sofrer nessa terra, teve a experiência de ser morto, teve a experiência de ser crucificado, crucificado morto, teve a experiência de ser ressuscitado e teve a experiência de subir aos céus e entronizar os céus com toda essa vitória, né? Então é esse Espírito que pode nos representar, somente esse Espírito que pode entrar em nós. Então nenhum outro homem teve um Espírito com essas experiências, somente o Espírito do Senhor Jesus Cristo, né? O Espírito Santo. Então é esse Espírito que nós precisamos, e esse Espírito só vem por meio de invocarmos o nome do Senhor Jesus, né? Então somente Jesus é o Salvador, somente Jesus é o Senhor. A Bíblia fala que colocou o nome do Senhor Jesus Cristo acima de todo e qualquer nome, né? Para que o nome dele, para que diante do nome dele se dobre todo o joelho, né? E está falando em Filipenses capítulo 2, em Atos capítulo 4, versículo 12 também, né? Então, irmãos, e esse foi o primeiro estágio da salvação, a salvação do nosso espírito. Basta nós crermos no Senhor Jesus. A salvação da nossa alma é a salvação presente, ou seja, agora que nós recebemos esse espírito, né? Todo cheio dessas experiências, por nós crermos no Senhor Jesus, agora esse espírito ele vai trabalhar em nós. E esse trabalhar é a salvação, né? Da nossa alma, é a transformação, é a libertação, né? Da nossa alma. É o estágio presente.
E esse estágio é um estágio da perseverança, que vai toda a nossa vida, né? Lá em Lucas 9:23 fala que nós temos que tomar a nossa cruz dia após dia, né? Então, todo dia nós temos que crucificar essa alma nossa, amém? E essa é a salvação da alma. Salvação que nós vamos ver aqui, que são sofrimentos, né, que nós temos que sofrer juntamente com Cristo, porque adestrar essa alma nossa, calar essa alma nossa, essa mente, vontade e emoção, colocar ela abaixo do Espírito Santo, né, subjugá-la pelo Espírito, pela força do nosso próprio braço, nós não conseguimos. Só conseguimos quando o Espírito Santo entra em ação e ele faz essa obra. Só que isso não acontece por inércia, se ficarmos parados, né? O Senhor depende que a nossa mente, que nós nos inclinemos para o seu Espírito. E isso então é uma busca constante de nós buscarmos o Senhor, tocar no Senhor, clamarmos pelo teu nome, orarmos as suas palavras, né, tocarmos nas coisas espirituais para que o Espírito Santo nos governe. Amém? E aí nós vamos ver que o Espírito Santo, para ele nos trabalhar em nós, modificar a nossa forma de pensar, agir e sentir, ou seja, ele tem que esvaziar de nós mesmos. E para nós sermos esvaziados de nós mesmos, isso dói, né? Porque nós somos inflamados com a semente do conhecimento do bem e do mal que veio desde lá de Adão. Nós viemos herdando toda essa herança, né? Todos nós herdamos essa herança de Adão, como é falado lá em Romanos 5. E a única forma de nós não vivermos por essa herança de Adão é vivermos pela vida do Espírito, né? Então nós temos que fazer calar essa semente de Adão. E com isso somente pela vida do Espírito, também. Então, cada passo que nós vamos dando em direção do Senhor, o Senhor vai trabalhando em nós, e esse trabalhar vai mexendo e vai doendo, né? Para isso o Senhor coloca algumas situações que vão mexer conosco, que vão provar nossa fé, que vão trabalhar em nós. Nós precisamos ser aprovados, né, em cada situação, para que o Espírito do Senhor, a natureza do Senhor seja trabalhada e ele comece, as águas do Senhor começam a crescer nesse poço, né, nesse vaso que somos nós. Amém? Então, se nós fugirmos dos sofrimentos, que são os sofrimentos de Cristo, esses sofrimentos não são nossos, são os sofrimentos de Cristo, porque a palavra é dele, porque o caminho é dele, porque é ele que fala para nós estarmos no caminho que ele já traçou, que ele abriu, né? Um caminho que serve para tirar o orgulho que está em nós, para aniquilar a semente do conhecimento do bem e do mal que foi colocada em nós. Esse caminho, não cabe orgulho ali. Então é um caminho apertado. Quando nós fomos passando por ele, esse caminho, o orgulho vai ficando para trás, né? E à medida que nós vamos passando por esse caminho, vai doendo, vai apertando, mas porque está tirando orgulho, está nos tirando do conhecimento do bem e do mal, mas a cada passo seguinte, a paz do Senhor vem, né? O consolo do Senhor vem, a restauração do Senhor vem, e o Espírito nos toma, amém? Então é esse exercício que nós temos que fazer dia após dia, amém? Então nós vamos ver aqui que caminho é esse, que sofrimentos que são esses, né? Porque nós não podemos viver um evangelho mentiroso, né? Porque o evangelho é um caminho de dor. O evangelho nos leva para a cruz, né? Nós não podemos viver um evangelho que nos promete mil e uma coisa que nos afasta desse sofrimento de Cristo. Tudo que nos afasta do sofrimento de Cristo é um evangelho diabólico, né? Não são de fato boas novas, né? Mas são coisas que vão nos distanciar de Cristo. Então vamos ver aqui, irmãos. Veja bem, vamos ler. Deixa eu ver aqui, Romanos 5:10. Romanos 5:10 diz o seguinte, olha. Pois, aqui vai falar dos dois estágios da salvação, tá? A salvação do Espírito e a salvação da alma. Ele começa falando da salvação do Espírito, que é o seguinte. Pois, se nós, quando éramos inimigos, né? Todo aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo, ele é inimigo de Deus.
porque faz de Deus um mentiroso. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, tá vendo? Então, pela morte do seu Filho, nós somos reconciliados com Deus, né? Isso é, se de fato nós cremos nisso, né? Então, o que acontece? Nós recebemos o Espírito dele, a vida dele. A sua vida passa a entrar em nós, no nosso espírito, amém? Mas o que acontece? Agora, nós passamos pelo primeiro estágio da salvação, que é a salvação do Espírito, nesse momento aqui que foi lido, né? Mas a sua vida entrou em nós e essa vida agora precisa nos salvar. Salvar o quê? De nós mesmos, da nossa alma. E a alma é o quê? Mente, vontade e emoção. Então a nossa mente, nossas vontades e emoções precisam agora ser libertas, tratadas, salvas, transformadas, né? Pela vida do Senhor que entrou no nosso espírito. Então ele continua no versículo, no versículo 10. Mediante, né, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, né? Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então agora ele está falando do segundo estágio, que é a salvação da alma. Seremos salvos pela sua vida. Uma vez que agora nós já estamos reconciliados com o Senhor, o Espírito dele se tornou um só Espírito conosco, né? Conforme dito lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Então, uma vez que já estamos reconciliados com ele pela morte do seu Filho, agora, muito mais agora, então é agora que começa mesmo a coisa. Nós seremos salvos pela sua vida. Então, se nós pararmos por aqui só com a salvação do Espírito, nossa mente, vontade e emoção não vai ser trabalhada. Se nós não perseverarmos e agora dermos um passo diante da cruz, dos sofrimentos de Cristo, nós nunca vamos ser trabalhados, salvos pela sua vida. A nossa alma não vai ser liberta. Amém? Então, muita atenção agora nessa hora quanto aos sofrimentos do Senhor Jesus, né? Que ele vem nos dizer. E aí, irmãos, o capítulo 8 de Romanos, né? Paulo aí escreveu Romanos, ele vai elencando um assunto, ele foi construindo todo o raciocínio seguinte. Romanos 5 aí, ele está falando no divisor de águas, né? Ele tá, antes de Romanos 5, ele está falando que o homem está separado de Deus, né? Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, Romanos 4, até Romanos 3, Romanos 1 a Romanos 3, ele está falando que o homem está separado de Deus, que o homem está totalmente fora da glória de Deus, que o homem merece ao inferno mesmo. Ele vem falando sobre isso. Chega em Romanos 4, ele fala, olha, nós precisamos crer no Senhor. Abraão, ele creu e isso foi imputado como justiça para a sua fé, né? Então ele começa a adentrar a fé agora. Nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo, né? Chega em Romanos 5, ele começa a falar, olha, uma vez que nós cremos, nós vamos receber um Espírito, né? Todos nós herdamos, ele começa a falar sobre a herança de Adão, sobre o pecado que entrou em todo homem. Então nós precisamos crer no Senhor Jesus, para nós sermos amigos dele. Todo aquele que se torna inimigo do Senhor, que ama o mundo, se torna inimigo do Senhor, né? Então nós precisamos agora ser libertos pela sua vida. E aí ele começa a falar, Romanos 6, ele fala sobre pecados, né? Que nós devemos viver para o Senhor, né? Buscar o Senhor. Romanos 7 ele fala, olha, só que pela força do nosso próprio braço nós não vamos conseguir. Isso é Romanos 7. Ele fala, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, esse não consigo. O mal sempre está na minha mente, sempre está diante de mim. Aí quando chega em Romanos 8, ele fala, opa, mas graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, porque nós temos uma saída, nós vamos conseguir ser libertos de nós mesmos, né? Pela vida do Espírito. Se nós tocarmos no Espírito Santo do Senhor, esse Espírito vai nos governar, né? Se constantemente nós perseverarmos em tocar no Senhor, esse Espírito vai nos dar direção. Se nós colocarmos a nossa mente na carne, nós vamos ter morte, mas se nós colocarmos essa mente no Espírito, nós vamos ter vida e paz. E aí esse capítulo 8 de Romanos, irmãos, ele é maravilhoso, que ele vai falar, e esse capítulo 8 de Romanos, ele tem 3 partes, ele elenca 3 assuntos aí que são sequenciais e um depende do outro, né? Romanos 8, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 16, ele vai falar sobre essa luta aí da carne e do Espírito, e que nós temos que colocar nossa mente no Espírito, para nós termos vida e paz. E ele vai continuar falando que o Espírito ele vai testificar no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Vai falar sobre essa filiação que nós recebemos do Senhor pelo Espírito,
e que pelo Espírito nós somos um com o Senhor. Amém? E vai falar o seguinte, aí chega no versículo 17, o versículo 17 é um dos principais versículos aí do capítulo 8 de Romanos, porque ele vai juntar todos esses três assuntos que o capítulo 8 de Romanos é falado. Né? Veja bem, vamos ler aqui. Só de antemão, fazer um esboço aqui do capítulo 8 de Romanos, que diz o seguinte, do capítulo 8. Ele fala sobre essa briga entre a carne e o espírito, que nós temos que colocar a nossa mente no espírito, para nós termos vida, né? Ter paz. Ele fala que aquele que realmente creu no Senhor Jesus tem o espírito e recebe essa filiação de Deus no espírito, né? E o Espírito Santo ele testifica o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aí depois ele fala o seguinte, mas esse espírito ele vai te levar a sofrer. Aí já começa a entrar no segundo assunto aí de Romanos 8. Esse espírito vai te levar a sofrer, né? E ele explica, olha, esses sofrimentos são necessários, nós não podemos fugir dele, porque se sofrermos com ele, nós herdaremos as mesmas coisas que Cristo vai herdar, que é o reino do Senhor Jesus, né? Que é o reino do Senhor, que o Senhor vai reinar sobre essa terra, ele vai amarrar Satanás, né? E todos aqueles que passarem por esses mesmos sofrimentos vão herdar juntamente com ele o reino. Por isso que os sofrimentos são de extrema importância, também. E aí depois ele fala o seguinte, olha, aí vem o terceiro assunto, se passarmos por esses sofrimentos, com certeza nós podemos dizer que nós somos mais do que vencedores. E aí ele começa a cantar um cântico que fala, olha, ninguém pode nos separar do amor de Deus, né? Não é altura, não é, né, profundidade, não é sofrimento algum que vai nos separar do amor de Deus. Porque mesmo sofrendo e morrendo e sendo mortos pelas pessoas nesse mundo, nos perseguindo e nos matando, nós não vamos estar distante do Senhor. Nós vamos herdar as coisas que o Senhor Jesus herdou, porque nós estamos seguindo no mesmo passo que ele. Amém? Então ele acaba o Romanos assim, cantando um cântico, né? Então ele foi construindo um assunto. Primeiro, a nossa mente tem que estar no Espírito, né? O Espírito vai testificar no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Mas vamos ler o versículo 17 aí, que é um dos principais. Olha, se nós somos filhos, logo somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, herdando mesmo juntamente com Cristo, né? Só que ele coloca uma condição, se é certo que com ele padecemos, Romanos 8,17, né? Se é certo que com ele padecemos, em outras traduções está, se com ele sofrermos, né? Para que com ele também sejamos glorificados. Então, para receber essa glória que o Senhor Jesus Cristo vai receber, né, já recebeu e vai receber também, porque quando o Senhor Jesus vier, em Apocalipse 11 lá, fala que ele vai sentar no trono da sua glória, que de fato ele vai governar na prática, né, vai reinar na prática sobre essa terra, porque hoje é o príncipe desse mundo, é Satanás. Então, nós recebemos essa mesma glória com ele. É isso que ele fala lá em Apocalipse 2, versículo 26, que é, ao que vencer, ao que guardar as minhas obras até o fim, ou seja, perseverar no mesmo caminho que ele, né? Eu lhes darei autoridade sobre as nações, com vara de ferro as governará, as regerá, né? E as quebrará, assim como o vaso do oleiro, né? Ou seja, vai ser fácil de governar. Então, aí ele fala, assim como recebi essa promessa do meu pai, né? Da mesma forma como ele recebeu, ele vai passar para aqueles que estiverem vencendo juntamente com ele. Então nós não podemos fugir dos sofrimentos. É dito aí em Romanos 8,17, né? Se é que de fato com ele padecemos, é isso que o versículo fala, né? Aí sim nós seremos herdeiros, amém? Então, com base nos sofrimentos, irmãos, vamos ver aqui, quer ver? Ó? Separei alguns versículos. Senhor Jesus, santo é o teu nome. Em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Ele fala o seguinte, olha, o mais importante é o seguinte, irmãos, Paulo está falando, vocês têm que se portar dignamente conforme o evangelho de Cristo, né? O evangelho digno de Cristo aí é o evangelho que te leva a sofrer, irmãos, né?
Qualquer evangelho que não fale sobre o sofrimento de Cristo e que você tem que ser participante dele é um evangelho diabólico. E veja bem, ele fala o seguinte, ó, no versículo 28, sem serdes intimidados pelos adversários, né? Satanás, ele quer nos intimidar a fugir dos sofrimentos de Cristo, né? Veja bem, isto para eles, na verdade, é sinal de destruição, né? Fugir dos sofrimentos de Cristo é sinal de destruição para eles, mas para nós, vós, é motivo de salvação, e isso da parte de Deus. Ao versículo 29, pois vos foi concedido por amor de Cristo não somente crer nele, como também foi concedido que vocês devem padecer por ele. Tá vendo? Tendes o mesmo combate que já tendes vistos em mim, e agora ouvis que esse combate é meu também, né? Então no versículo 29 está dizendo, ó, não foi somente dado graça para somente crer no Senhor Jesus, mas de padecer por ele. Então esse Espírito tem experiência de sofrer por Cristo, né? Esse Espírito Santo tem essa experiência de sofrer. Então esse Espírito vai nos dar essa graça e essa experiência também de sofrer pelo Senhor Jesus, amém? Então, vamos ver o que o Senhor vai falar lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Está falando para Timóteo, Paulo está falando para Timóteo, veja bem. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o procedimento, a intenção, fé, a paciência, o amor e a perseverança, né? E quando ele fala em perseverança, ele para aqui no versículo 11 e continua falando sobre, né, ele faz um parênteses sobre essa perseverança. Veja bem, ó, perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, lá em Icônio e Listra também. Quantas perseguições eu sofri, e o Senhor de todas me livrou. E na verdade, todos os que desejam viver piamente em Cristo, piamente aqui é de piedade, né? E que significa expressar, né? Então todos aqueles que desejam expressar de fato o Senhor Jesus Cristo, esses padecerão perseguições. Então ele não está falando que isso aqui é somente dele. Ele fala, olha, todos aqueles que querem seguir o Senhor Jesus de fato e expressar o Senhor vão sofrer perseguições, vão ter sofrimentos, não tem como, né? Satanás odeia a luz. Não é verdade, irmãos? Então, vamos ver aqui o que Tiago vai falar. Olha bem, Tiago capítulo 1, ele começa o capítulo falando sobre isso, sobre esse sofrimento, sobre as tribulações. Veja bem, versículo 2 de Tiago capítulo 1. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que essa prova, a prova da vossa fé, ela vai desenvolver a vossa perseverança. E ora, a perseverança, ela deve terminar a sua obra, né? Tem que ser perseverante, é o que? É de fato perseverar, né? Até o fim a sua obra. Por isso que Jesus fala, Apocalipse 2, 26 lá fala, aquele que perseverar até o fim das minhas obras, né? Aquele que cumprir até o fim as minhas obras. Então a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma, né? Então ele fala, olha, o Senhor quer nos levar à maturidade. Não é assim que Paulo fala? Lá em Gálatas 4, versículo 19, até que Cristo seja formado em vós, né? Ele fala, olha, eu sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, né? Ele gosta de usar essas dores de parto, né? E depois vamos ver aqui, se a gente tiver um tempo aqui, nós vamos falar alguma coisa sobre essas dores de parto, que é muito importante isso, esse termo, né? Então ele fala aqui, ó, Tiago está falando, que é o seguinte, olha, até que sejais maduros e completos, né? Em Efésios 4, 13 vai falar o seguinte, olha, até que cheguemos à estatura de Cristo, a plenitude, o filho varão, o filho maduro, né? A perfeita varonilidade, que é o filho varão, o menino maduro, né? Não é menino, é um homem maduro, né? Então está falando aqui, ó, perseverança, aprovação, as tribulações, a gente tem que perseverar sobre elas para que nós sejamos aprovados, para que tenhamos maturidade, né? E ele continua falando, olha, se nós estamos tendo falta de sabedoria quanto a esse caminho, né?
ao versículo 5, e ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todo dá liberalmente e não censura, e se lhe é dada. Lógico, senão o Senhor estaria fazendo algo muito terrível conosco, porque Ele fala que a gente tem que passar por tal caminho, mas não nos dá sabedoria quanto a ele, clareza, discernimento quanto a esse caminho, né? Então você vai pisar no escuro? Não. O caminho do Senhor é um caminho de luz, né? Então, se você der o passo à frente quanto a querer sofrer por Cristo, ou seja, porque você está cumprindo a palavra do Senhor, o Senhor vai te dar discernimento, vai te dar luz, vai te dar clareza, vai te dar sabedoria. Mas a sabedoria é para isso, é quanto ao seu caminho de pisar nas mesmas pegadas de Cristo, né? Porque essa é a sabedoria de Deus, transformar nossa alma por meio desse caminho. Então veja bem, aí ele continua, né? Peça porém com fé e tal, para a gente não ser inconstante, né? Porque a inconstância não tem nada a ver com a perseverança. E aí vai, né? Então vamos ver aqui agora 1 Pedro capítulo, veja 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, olha. Nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, ficais tristes com várias provações, sejais contristados, né, por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, né, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, né? Revelação de Jesus Cristo. Então o Senhor vai se revelar no último dia, na glória, quando o Senhor vier, né? Então aqueles que tiverem sido provados pelo fogo e aprovados vão receber louvor, glória e honra, né? Mas o Senhor, ele também pode se revelar a nós, né? No nosso dia a dia. Então, como que o Senhor se revela? Por meio de cada provação que nós estamos passando. Se nós encararmos isso com maturidade e irmos para o Senhor em oração, buscarmos a sua palavra, o seu entendimento, discernimento e cada vez mais aceitarmos os sofrimentos de Cristo, os sofrimentos que são feitos por meio da luz sendo perseguida, né, da palavra sendo perseguida em nós, o Senhor Jesus Cristo, ele se revela a nós, não é verdade? Porque lá em João 14 é dito o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha o Senhor Jesus Cristo sendo revelado a você, irmãos, né? E a vida do Senhor crescendo em você. As pessoas vão ver essa vida em você, amém? Mas para isso não podem fugir do sofrimento de Cristo. Precisa passar por essas provas, amém? Por quê? Olha o versículo 9. Recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma, né? Ou seja, a transformação, a libertação da vossa alma. O Senhor precisa mexer na nossa alma. Então por isso que tem essas condições antes aí, nós precisamos sofrer com Cristo, né? E veja bem, capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 20, versículo 18. Vós, servos, 1 Pedro capítulo 2, versículo 18. Vós, servos, sujeitais com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus, pois isto é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Veja bem, o Senhor está falando que isso é agradável a Ele. Por causa da palavra, por causa da consciência para com Deus, você sofrer injustamente. Mas que glória é essa, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência, né? Quando a gente está errado, a gente faz alguma coisa errada e alguém chama a atenção da gente, o que a gente faz? A gente abaixa a cabeça, não é verdade? Porque nós estamos errados. Agora, se nós estamos certos, cumprindo a palavra do Senhor, tudo certinho, e as pessoas estão nos perseguindo por causa da palavra do Senhor, veja bem, isso é agradável ao Senhor. Ele vai falar aqui, olha: se porém fazendo bem sois afligidos e suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Versículo 21. Para isto foste chamados. Para quê, irmão, que eu fui chamado? Para isso, né? Para sofrer injustamente. Veja bem, foi para isso que você foi chamado, irmãos.
Quando o Senhor chamou o seu nome, alguém pregou o evangelho para você e falou, olha, Jesus morreu no seu lugar, você tem que receber o Espírito dele, clama agora, creia que ele é o único Senhor da sua vida. E aí você creu naquilo ali, o Espírito está te chamando o seguinte, olha, eu vou batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo é um fogo que vai te queimar, que vai levar você para um caminho que você não quer ir. Né? Foi assim que Jesus falou com Pedro, olha Pedro, quando ficares mais maduro, outros vão te cingir, outro vai te cingir e vai te levar para um lugar em que você não quer ir. Né? E aí continua falando que ali era o Senhor Jesus estava falando qual que seria o tipo de morte que ele teria. Né? Isso está lá em João, se eu não me engano, capítulo 20 ou 21. Tá? E ali fala que o tipo de morte que Pedro teve. Nós sabemos que Pedro morreu crucificado. E esse que levaria ele para o lugar que ele não queria ir é o próprio Espírito Santo, que o levaria, né, quando ele estivesse mais maduro, à medida que ele fosse amadurecendo, o Espírito Santo ia restringindo ele. E essas águas do Espírito, à medida que ele sobe, que sobe em nós, ela nos restringe, né? Lembra lá em Ezequiel, se não me engano, no capítulo 47, que fala sobre as águas que davam nos atelhos, depois as águas davam no joelho, as águas davam no lombo, até que o seguinte, que a pessoa ali ela não consegue mais ter movimento por si só. Não é ela mais que dirige os seus passos, mas o Espírito Santo, porque ela está sendo levada pela essa correnteza forte dessas águas que subiram. Então, nossa cisterna, nossos vasos, nós precisamos estar desentulhados para que a água do Espírito Santo, né, suba, para que esse Espírito nos leve. Não é assim que nos leve a fazer a obra do Senhor, né? É o Espírito que vai nos conduzir. O Senhor Jesus falou assim, olha, o vento sopra para onde quer, né? Não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido pelo Espírito, né? Então é o Espírito que tem que nos levar. E aí Pedro seria crucificado e ir para um lugar que ele não queria, né? A nossa alma não quer isso, né? Mas o Espírito, se nós permitirmos, ele vai nos levar para isso, para morrermos com Cristo. Amém? Então, para isso fosse chamado, versículo 21 aí de 1 Pedro capítulo 2. Porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então Cristo sofreu por mim, ele fez tudo, fez, mas ele deixou o caminho e falou assim, agora você vai pisar nessas mesmas pegadas, né? Para isso que você foi chamado. Para quê? Para esses versículos anteriores que nós lemos aí, para suportar com paciência injustiças por causa do nome e da palavra do Senhor. Amém? Então, irmãos, vamos ler aqui, 1 Pedro está pertinho também, capítulo 4, versículo 11, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova, né? Em outras traduções está assim, não estranheis o fogo ardente, que vem sobre vós para vos experimentar, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Versículo 13. Mas antes, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vós regozijeis e alegreis. Tá vendo? Por quê? Porque está falando assim, ó, nós vamos encontrar com Cristo. E quando Cristo se assentar no trono da sua glória, para que nós venhamos ser galardoados pelo Senhor, né? Na revelação da glória, vos regozijeis e alegreis, por estarmos sendo participantes dessas mesmas aflições do Senhor Jesus, né? Não vamos estranhar essas provas que vêm sobre nós, é isso que ele está falando, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, né? Ao versículo 14, mas se pelo nome de Cristo nós somos injuriados, vituperados, né? Bem-aventurados nós somos, pois sobre nós repousa o Espírito da glória e de Deus. Amém? Então, a cada medida que nós estamos sofrendo, mas esse sofrimento ele é genuíno por causa da palavra e da luz do Senhor em nós. Ele está falando, olha, vocês estão sendo aprovados, o Espírito Santo, né, ele está selando vocês a cada medida dessa, vocês estão tendo vitória, e isso está sendo pontuado diante de Deus, né? Sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém? E depois ele dá uma exortação, fala, ó, ninguém
tem que padecer como homicida, ladrão, malfeitor, né? Ou alguém que intromete em negócios alheios, né? Não é esse tipo de sofrimento. Está sofrendo por causa disso aí, porque isso aí é coisa que está semeando, colhendo, porque semeou erroneamente, né? Entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome. E que nome é esse, irmãos? O nome do Senhor Jesus, né? Ao versículo 17: pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, né? Então o Senhor Jesus, ele já vem nos julgar. Agora, na verdade, ele vem nos ajudar, né? Colocando o fogo quanto antes, para que nós possamos receber o seu galardão e não sua disciplina, né? Quando ele vier a reinar. E caso contrário, se nós fugirmos dos seus sofrimentos, nós vamos ser disciplinados no seu reino, né? O fogo vai vir de qualquer jeito. Então, irmãos, ele fala, na continuação do versículo: se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá a salvação do ímpio e do pecador? Onde comparecerá o ímpio e o pecador? Né? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, com dificuldade que o justo é salvo. Essa dificuldade aí é a salvação da nossa alma, né? Não devemos fazer obras para ser salvo, né? Nós devemos pisar nos caminhos de Cristo, né? Efésios 2:8, 9 fala o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé. O nosso espírito, aí que está. Muita gente não entende esses 3 estágios da salvação. Pela graça nós somos salvos no nosso espírito. E todos esses sofrimentos que nós estamos falando é sobre a salvação da alma. E essa salvação da alma é com dificuldade, né? A salvação da alma, ela nos leva a um prêmio, a um galardão, que é o reino, né? Por isso que Jesus disse lá em Mateus 11:12, falando o seguinte: olha, desde os dias de João Batista até os dias de hoje, os que se esforçam se apoderam do reino. O reino é tomado por esforço, os que se esforçam se apoderam dele, né? Então, para termos a coroa, precisamos pisar nas pegadas de Cristo, sofrer os sofrimentos de Cristo, para sermos co-herdeiros com Cristo, como é dito lá em Romanos 8:17. Se é que de fato com ele sofrermos, né, padecermos, é isso que é falado lá no versículo. E co-herdeiros, herança, coroa, é tudo o mesmo significado, né? Então, vamos terminar por aqui, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, né? Glória a Deus, Senhor Jesus. Dê-nos entendimento e sabedoria, conforme Tiago disse, né? Dê-nos sabedoria, Senhor Jesus, para entendermos os teus passos, a tua caminhada, o teu evangelho, que de fato ele venha nos iluminar e nos levar para essa cruz realmente. Nós queremos ser trabalhados e tratados pelo Senhor. Socorra-nos, Senhor Jesus, socorra-nos. Bem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? E se o Senhor permitir, é a terceira vez já que nós estamos falando, né? Amanhã nós vamos falar sobre a vida de Jacó, né? Nós íamos falar 3 dias atrás, mas o Senhor tem nos dado palavra e um direcionamento quanto ao que nós falamos sobre a cruz, sobre os sofrimentos. Então devíamos falar isso antes. Creio que o Senhor está nessa direção, até mesmo porque isso vai ser um embasamento para nós falarmos sobre a vida de Jacó. Se o Senhor permitir, amanhã nós falamos sobre a vida de Jacó. Amém? Glória a Deus.